Ô, Júnior, você no começo da live você se apresentou, falou que hoje você atua no Reis e Rainhas, também atua no consórcios, né, com investimentos. E aí eu queria entender, porque você não, já chegou começando a trabalhar com isso, e você tem uma caminhada de empreendedorismo, né? Você quer contar um pouquinho sobre toda essa galgada aí? Quero. De 13 anos que 13 você falou, né? anos, é. De empreendedorismo, né? Assim, Tudo deu certo sempre? cara, mas ó, eu empreendo há 13 anos, assim, direto, né? Que aí eu realmente... eu saí da CLT tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. CLT eu trabalhei na Casas Bahia durante 5 anos. Eu entrei lá como auxiliar de escritório, era aquele que montava os carnezinhos, sabe? Aí, dali 6 meses, eu já comecei a analisar um pouco de ficha, ficava no crediário, então já comecei a fazer alguns trabalhos de analista de crédito. E perto de completar 1 ano de ter férias, o gerente me convidou para ser vendedor. E eu gostava, sempre fui vendedor, assim. Se a gente voltar lá no passado, eu lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu vendia gelinho na feira, cara. É mesmo? Caraca, É, legal. Você então, já tinha essa facilidade e tranquilidade de vender? Ou era assim, difícil pra você? sente aquele frio na barriga, um pouquinho de vergonha, né, molecada, Isso. novo, tal. Eu tinha as brincadeiras dos amigos, tirando um sarro, mas sempre gostei de pessoas, e sempre gostei de vender. Porque, assim, a venda era um canal de eu conhecer pessoas. Sou filho único, então eu dou muito valor pra amizade, né, e gosto muito de estar me relacionando. E aí eu vendia gelinho na feira com uns 12 anos, quando acabava a feira ajudava o pessoal a desmontar a barraca, e aí ganhava mais um troquinho, trocado. ganhava fruta pra fazer gelinho pra outra semana. E aí sempre lembro, assim, de fases da vida, de sempre encontrar algum produtinho pra vender. E isso foi moldando, assim, meu caráter profissional. Eu sempre tive comigo o seguinte, a venda, ela é uma ponte, né? Tem o cliente com uma demanda, tem alguém que entrega aquela solução. Tem que fazer a conexão. E o vendedor é o que faz a conexão. E pra mim, nunca foi o produto. Sempre foi a pessoa e o relacionamento. Porque assim, se eu te vender uma bala, mas você comprar aquela bala e for assim, satisfatório pra você a experiência, se um dia eu estiver vendendo um celular, no mínimo você vai me ouvir. Porque quando você comprou aquela bala, você teve uma experiência bacana. Eu sempre tive comigo que eu ia vender coisas grandes. Então, fizemos essa análise aí de quando eu tinha uns 12 anos, tal. Cheguei a vender pipa. Enfim, ó, eu tenho uma lembrança, caramba, a gente vai falando. A gente tá no centro de São Paulo, né? Sim. Pra salientar. É o podcast da região da 25 de março, é o primeiro, viu? E aqui é a ponte, né? Aqui é... Olha, fez eu lembrar uma situação, acho que eu deveria ter uns 6 anos de idade, cara. Até arrepia, de verdade. Minha avó, Dona Maria, um beijo, se estiver assistindo aí, ia comprar material escolar sempre na Martins Fernandes. Sim. E eu lembro de estar passando com ela assim e ver aquele saco de gelinho americano. Aqui em São Paulo a gente chama gelinho, né? Sim, o pessoal que estiver no Nordeste é Dudu, geladinho. Sabe aqueles americanos coloridos? Cara, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu lembro que era tipo R$5 o pacote com 50. Falei, vó, compra que eu quero vender. Eu era muito criança, eu acho que esse foi o primeiro produto que eu vendi. Aí foi lembrar, aí beleza, depois foi o gelinho, enfim, aí adolescência, comecei a trabalhar numa lan house, sempre com atendimento ao público, gostava muito de jogo, de Counter-Strike, então era uma forma ali de eu economizar e estar conectado com pessoas. Em São Paulo tinha muito corujão. Fiz muito corujão, joguei campeonato, enfim, sempre lidando com pessoas, né? Aí chegou 18 anos, fase de exército, fiquei parado um tempo, não conseguia emprego, enfim. Aí entrei na Casas Bahia. Lá fiquei esse primeiro ano aí no auxiliar de escritório, depois fui para as vendas. Das vendas eu fui para o setor de som e imagem, de televisão. Foi logo em 2014 que teve a Copa e tava uma transição das televisões de tubo para essas fininhas, né? Na época, plasma, LCD e tal. E aí fui. Trabalhei um mês ali, já peguei férias. Eu falei, putz, encontrei meu lugar, me achei. E ali na casa Você tinha prazer naquilo? Tinha prazer em atender, sabe? Em conversar, em ajudar as pessoas. E aí, era a Casa Bahia da Penha. Quem conhece a Penha ali, região Zona Leste. Só que a Penha, ela tem um público bem diversificado. Então, atendia assim, não people A, né? As classes mais altas, mas tinha um pessoal com poder aquisitivo muito bom, tinha um pessoal também muito humilde. E isso, assim, moldou muito meu caráter profissional, porque eu atendia pessoas da mesma forma, da forma que eu gostaria de ser atendido. Então, teve várias situações, assim, de me surpreender, tipo, cliente vir trazer um presentinho, trazer um doce, uma senhora, sabe? Então, aí fui indo nas vendas, fiquei nas vendas da Casa Bahia durante
4 anos, aí no 5º ano eu comecei a gerenciar também, cobria férias de gerente, tava um gerente trainee, né? E aí, nesse meio tempo de Casas Bahia, eu não posso deixar de citar que as vendas mudou minha vida. Sempre fui pautado em vendas, mas vocês já ouviram aquela frase, amor à primeira vista? Sim, eu vou contar uma que não sei se vocês já ouviram. Vocês já ouviram falar em amor à primeira venda? Ah, É nada. Você acredita? Conheceu a sua esposa fazendo uma venda. Cara, num domingão à tarde... Na Casas Bahia. Na Casas Bahia, entrou ela... Se entraram 5 mulheres, né? Até então. E num domingo à tarde pra comprar uma televisão, e essa venda mudou minha vida. Porque a gente fez agora dia 20 de janeiro, 11 anos juntos. Ó, parabéns, irmão. Cara, então, de casado 6, e então eu sou um apaixonado pela venda, literalmente, porque tudo que eu tenho, né, primeiramente é Deus, e segundo foi no profissional, área das vendas. Então, tô com a minha esposa. E aí, quando eu tava na Casas Bahia, eu fazia faculdade de logística. Tentando ir para um setor de logística, crescer lá dentro da empresa, né? Aí, enfim, não tive a oportunidade de estoque, de ir para a área da logística em si, mas eu tava ali dando o meu melhor, tal, e aconteceu um episódio pouco antes de conhecer minha esposa, e época de faculdade, menino novo, vivência né, de rolê e tudo mais. Cara, eu digo que foi minha virada de chave, assim, sabe? Financeiramente, profissionalmente. Tinha uma padaria a 2 ruas abaixo da loja que eu comprava, tipo, um lanche lá de R$5 pra tomar antes de ir pra faculdade. E na faculdade era 15. Mais caro. Mais caro. E vendedor, né? Assim, se você não tá focado... Enfim, eu não tinha salário fixo. Nunca tive. Acho que eu não lembro de ter salário fixo. Então, tinha mês que vendia muito bem. Era comissionado. Sempre comissionado. Então, ficava nessa oscilação. E aí, menino novo, rolê, tudo que entrava, gastava, faculdade e tal, enfim. Fui nessa padaria, cara, e algo surgiu assim. Hoje eu sei que o Espírito Santo falou comigo, né? Mas na época eu não tinha tanta ciência. Né? Tipo, abre a carteira. Eu abri a carteira e não tinha dinheiro, cara. Eu tinha um cartão e eu não sabia se esse cartão ia passar. Me deu um choque de realidade que eu falei, caramba, eu vou passar vergonha aqui, porque eu fui comprar R$5 pão e frios. Aí a minha cabeça, eu vou passar no caixa, na hora de pagar eu não consigo pagar, vou passar vergonha na frente do pessoal da loja, da padaria, que são meus clientes na loja. E aquilo me deu um estalo tão forte que eu falei assim, poxa, eu preciso mudar a minha realidade de como eu tô vivendo hoje, porque eu não vou viver nenhum dos sonhos que eu tenho pra mim se eu continuar dessa forma. Se eu continuar plantando o que eu tô fazendo, plantando aqui, eu não vou colher os frutos que eu quero. E aí, cara, isso foi uma virada de chave muito grande, porque, como eu falei, eu vendia televisão, né? E muitas senhoras, muitos senhores, assim, compravam essas televisões novas e na época tinha o conversor, que alguns era externo, ou queria colocar na parede e não sabia. E na frente da loja tinha um ponto de táxi. E eu via que muitos compravam, pegavam o táxi e iam embora, né? Aí eu comecei a ver aquela demanda e comecei a conversar com os clientes. A senhora tem alguém para configurar, para instalar? Ah, não tem. Uma demanda aqui, né? Você está vendo? E o empreender é isso, é você ver uma necessidade, uma lacuna que está sendo deixada, Sim. E você se preocupar em preenchê-la. Tipo, Exato. Opa, tô vendo aqui, naquilo, tô vendo uma oportunidade, um nicho aqui onde eu posso atuar. E aí, cara, toda essa visão, assim, de ter dado aquelas... Me bagunçou minha mente mesmo, sacudiu. Eu sempre tive muito comigo reflexões, assim, sabe? De tempos em tempos eu parava e olhava assim, pô, o que eu tô fazendo hoje vai me levar onde eu quero? Graças a Deus eu sempre tive isso comigo. E esse dia da padaria, primeiro ponto que eu fiz, eu falei, vou parar de ficar na faculdade de sexta-feira até madrugada, porque ficava. Só que aí chegava sábado, que era o melhor dia de vendas na loja, tava baixo. Saca? Não tava no meu melhor. E aí o melhor dia que eu podia aproveitar, eu tava pra baixo. E aí a primeira coisa que eu fiz, parei com esses rolezinhos. Então já chegava no sábado mais inteiro. E aí comecei a ver essa demanda. Eu falei, opa, tem uma demanda aqui que eu posso ajudar esse pessoal. Na época eu tinha um carrinho já. E eu lembro, cara, que do lado do departamento de som e imagem de televisão, tinha o Linha Leve. São os produtos menores. E tinha um kit de ferramenta. Vinha furadeira, chaves. Eu comprei aquele kit por R$200. Falei, vou começar a empreender. Empreender até dentro de um CNPJ de outra pessoa. Você aí, ó, não espere ter as melhores condições ou você criar um CNPJ. Empreenda onde você está. Você é CLT, faça o seu melhor onde você está, porque nada passa batido. E aí,
Disso, eu comprei esse kit e comecei a fazer essas instalações. Aí, nisso, já sobrava, tipo, R$60, R$100 a mais na semana. Aí foi melhorando, sabe? Já não fazia mais aqueles rolezinhos. Ou seja, você já melhor. vendia a TV e perguntava quem Oferecia iria o instalar. serviço. Se não tinha, você ali, informalmente, você oferecia o seu serviço. Um cartãozinho e tal, ó, se quiser, eu tenho essa indicação, eu mesmo posso instalar. Sim, tinha realmente indicações e fazia também algumas quando era perto da loja, que estava dentro do meu roteiro. Eu trabalhava na Penha, então Tatuapé, Penha, estudava no Carrão. Esses roteiros para mim era fácil. Eu ficava na loja até a hora da faculdade, ou eu fazia instalação e ia. E aí comecei a fazer isso, e começou a virar. E aí é aquilo, né, cara? Quando você foca em alguma coisa, assim, de progresso, as coisas vão acontecendo, Sim. né? Vão surgindo oportunidades. E disso foi. Desse kit eu tenho ele até hoje. Inclusive, tá lá em casa. E aí comecei a empreender. E no empreendedorismo, quem te incentivou? Você teve algum incentivo a iniciar? Cara, ó, é meio que de família, tá? Por parte de pai, por parte de mãe, eu sou filho de pais separados, separaram muito cedo. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 15 anos. Então, ele do Pernambuco, família do temos de lá, eu tinha 1 ano de idade. A família da minha mãe vendia na feira, mas quando vieram pra cá, pararam. Meu pai sempre empreendeu lá, eles mexem com carne toda. E minha mãe foi meu maior exemplo. Porque, assim, teve momentos de dificuldade, quando eu era menor, tal, desemprego, situações assim. Tipo, 10, 15 reais, eu vinha com a minha mãe no Brás, comprava brinco. Aí voltava, ela vendia, fazia 30, 35 reais. Aí no outro dia a gente vinha, comprava gravata. E aí ia, vendia. Eu vi isso na prática. Então, tipo, eu sempre vi a venda como algo deslumbrante, sabe? Se conectar com pessoas e ver que dá pra fazer multiplicar. Então, beijo aí, com certeza ela tá assistindo, tá lá em Sergipe, tá dando um rolê. Um beijo, mãe. Ela é meu maior exemplo de empreendedor.